Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. É muito bom ver vocês aqui, estarmos juntos para podermos aprender essa doutrina maravilhosa, né? Que realmente é lógico que a gente respeita toda e qualquer doutrina ou religião, onde se fala sobre o bem, que impulsiona a pessoa a estar bem, é ótimo. Nós temos a nossa, né? E graças a Deus que a temos, e ela tem sido sempre um processo libertador. E esse processo, logicamente, só é libertador como a gente permite, né? Então, a gente tem, assim, o contato com os conhecimentos espíritas, mas cabe a nós colocar esses conhecimentos em prática em nossa vida, dando um sentido à nossa vida conforme esses conhecimentos. Então, o espírita, por exemplo, ele sofre quando ele perde um ente querido. Ele sofre com qualquer outra pessoa. Mas não fica querendo se jogar no caixão junto, dando escândalo, essas coisas todas. Isso já não faz parte mais da prática espírita. Por quê? Porque a gente já, o conhecimento da imortalidade da alma, a gente sabe que a pessoa continua viva, que vai se reencontrar mais adiante. Mas é óbvio que a dor, ela existe. É natural que a gente vivencie esse luto, que a gente tenha essa dificuldade, que chore realmente de saudade, mas um choro que não seja de revolta. É o choro da saudade, né? Daqueles que a gente ama, que é muito natural. Não adianta a gente querer achar que vai, pelo fato de acreditar na vida após a morte, que a gente não vai sentir a dor da partida do nosso ente querido, né? Mas enfim, o que eu queria falar hoje, rapidamente, eu estava em casa e vi uns livros de meu avô, assim como Érica tem um avôzinho dela, né? Nosso irmão Nélio, muito conhecido aqui, não é isso? Em Caruaru, que desenvolveu os trabalhos, que fundou o Lar de Jesus, né? Nossa irmã Carla, que está aqui hoje para compartilhar conosco o conhecimento. Ele iniciou sua família toda no Espiritismo. Meu avô também foi assim. E eu lembro, eu era pequeno, ele me levava para o centro, me levava para algumas tarefas, tive algumas oportunidades maravilhosas. Porque, por exemplo, né? Ele era amigo pessoal de Elias Sobreira, que foi o fundador da campanha do Quilo aqui no Nordeste. Trouxe do Rio de Janeiro e desenvolveu por aqui. E por ser amigo do meu avô, eu tive o privilégio, né, de poder visitá-lo algumas vezes. Inclusive, eu estive na casa dele poucos dias antes dele desencarnar. E era uma criatura, uma criatura adorável. Né? Ele faz jus a tudo aquilo que ele aprendeu. A sua vida é um exemplo, né? Não é somente o trabalho que é feito para fora, mas é o jeito de ser, no dia a dia, no trato com as pessoas. Ele era aquilo que ele falava e pregava dentro da casa espírita. Mas, enfim. Então, eu vi uns livros de meu avô, eu herdei, né? Meu avô, quando desencarnou, ele tinha uma biblioteca imensa de livros espíritas, e ele era muito cuidadoso, ele encadernava, não sei se vocês lembram disso, aquele papel madeira, né? Que era muito comum. E ver um desses livros, inclusive tem algumas peças que são verdadeiras raridades, que não tem mais publicação hoje em dia. Mas aí, olhando para aquele livro, eu lembrei de um fato, né? E aí eu peguei uma mensagem que está aqui em Agenda Cristã. O nome da mensagem é Respostas à Pressa, que é do Espírito André Luiz através da psicografia de Chico Xavier. Mas antes de ler Respostas à Pressa, eu vou falar qual é o foco que eu quero tirar dela aqui, tá certo? Que tem diversas respostas que ele dá com relação à pressa, essa coisa corrida que a gente faz. Eu queria chamar a atenção à pressa do nosso olhar julgador. A gente tem muita pressa, a gente olha e já... Olhou a primeira vez, já faz um retrato completo, já define tudo, mal conhece a vida da pessoa, mal conhece aquele caso e já faz apressadamente uma avaliação e um julgamento, o que é péssimo, né? Porque, não raro, esse olhar julgador é acompanhado de uma língua, eu chamo de língua bisturi, é aquela que vem e corta, né? Que faz o comentário maldoso, o comentário que fere, o comentário que critica de uma maneira que coloca o outro para baixo. Então eu vou dizer por que eu lembrei disso aí, certo? Porque certa vez eu estava no centro que eu fazia parte, há muitos anos atrás, e a gente recebeu a visita de uma pessoa que supostamente seria uma pessoa no meio espírita que tinha um certo conhecimento, algumas pessoas o admiravam e me chamaram ele lá. Tudo bem. E eu não sei se você lembra de Sai de Baixo, que tinha Caco Antibes, aquele personagem, ele dizia que pobre sempre mostra a casa, né? Então pronto, a gente foi mostrar a casa. Não tem problema. Mostramos a casa para ele, aqui é a sala do passe, aqui é o salão, mostramos tudo. E chegamos lá na parte onde tinha biblioteca e livraria. E quem cuidava dessa biblioteca era um rapaz muito jovenzinho, muito tímido.
E aí eu apresentei a ele, olha, esse aqui é nosso irmão, e ele está aqui ajeitando a biblioteca, ele é muito cuidadoso, ele está inclusive querendo agora modificar a encadernação. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar a vocês. Vocês estão vendo esse livrinho aqui que tem um plástico, né? Assim, é uma capinha de plástico, né? Assim, então ele está com a ideia de botar essas capinhas de plástico e tal. Aí aquele visitante olhou assim, não, de jeito nenhum. Não é assim que se encaderna. Se encaderna com papel madeira. É assim que sempre se encadernou o livro de biblioteca com papel madeira, que conserva aquela coisa toda. Mas falou de um jeito que não foi legal. E eu preocupado, porque comigo não, naquela época eu já estava acostumado a levar pancada, tirava de letra, mas eu ficava preocupado com o rapaz, que era novinho e tímido, né? Estava fazendo o trabalhinho dele ali, deu aquela ideia, era uma ideia boa. Né? Por quê? Porque as coisas modernizam, né? E quando você faz assim, você conserva a capa, dá para ver, fica mais bonito, né? Antigamente não tinha. Aí tudo bem você usar o papel madeira. Mas você não sabe da maior. Quando esse homem que criticou, ele percebeu que ele estava com um livro embaixo do braço. Aí ele olhou assim, quando ele viu, era um livro encapado de plástico, exatamente do jeito que ele criticou. A gente olhou um para o outro, assim, os três, ficou aquele silêncio. Né? E eu fiquei morrendo de vergonha. Resultado, né? Passou aquilo ali. Hoje, aquele rapazinho, ele é o presidente do centro, mano. Esse outro eu não sei onde é que está, nunca mais ouvi falar dele. Mas a gente tem que ter cuidado com essa pressa em julgar, avaliar, sair detonando. Está muito em voga, você tem que dar opinião sobre tudo. Não, ninguém não tem que ter opinião sobre tudo, não. As pessoas acham que você tem que saber e opinar sobre todo e qualquer assunto, mesmo de assuntos que você não domina nada. A gente vê pessoas querendo opinar sobre diversos assuntos, é como se fosse uma grande mesa de bar, virou um. Mas tudo bem, você está no barzinho com seus amigos, você pode falar qualquer besteira que quiser lá. E mesmo assim tem que ter cuidado, né? Mesmo assim tem que ter cuidado, para não sair ofendendo, magoando as pessoas. Mas assim, nós não temos obrigação de dar opinião sobre tudo, não, principalmente quando envolve outras pessoas. Então eu vou ler aqui a mensagem do Luiz. Ele fala sobre a pressa. E aí eu vou passar a palavra ao nosso irmão. Certo? Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Nós somos os construtores do nosso destino, né? Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. E esse aqui. Dê movimento construtivo às suas obras. Não converta, no entanto, a existência uma torre de Babel. Discussões intermináveis, né? Sem fim. Renda culto fiel à paz. Aliás, Jesus já falava sobre isso. Evitar o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era as tricas, as discussões intermináveis. O que Kardec chama de discussão estéril, ou seja, que não vai produzir nada. E às vezes a gente fica perdido em discussões que não vão levar nada. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo, sem dar paz aos que pisam o seu caminho. Para ter tranquilidade, eu tenho que dar paz aos outros. Então, meus irmãos, nós vamos fazer a prece inicial. Certo? Na sequência, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Carla Lacerda, que é do Lar Espírita, do Centro Espírita Lar de Jesus, né? Lá com o nosso irmão Carlão, que foi a casa, por sinal, quando eu vim a Caruaru, me acolheu, né? Foi o primeiro lugar que me acolheu. Eu comecei a trabalhar lá depois que ele fundou o Maria Dolores, né? Então, é um pessoal muito querido. Então vamos fazer nossa prece, certo? Eu vou pedir a nossa irmã Isolda, por favor, vamos fazer. Jesus, querido Mestre, querido irmão, pedimos a Ti assistência, bem como aos nossos irmãos desencarnados.
que possam nos auxiliar, nos ajudar nesta tarde, para que possamos compreender cada palavra, cada frase que será dita. Que os bons espíritos desta casa iluminem a irmã que usará da palavra, para que ela possa transmitir com paz, tranquilidade, o ensinamento da tarde. Que Deus, em sua infinita bondade, nosso Pai, nosso Criador, possa nos abençoar, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. E sendo assim, damos por iniciado nossos trabalhos. Com a palavra, nossa irmã Carla. Apesar de ser filho de político, professora, o microfone eu não tenho muita habilidade não, então eu preciso de ajuda. Então, boa tarde a todos e todas que vieram prestigiar, aprender, né, na tarde de hoje. Então, convidativa para uma caminha, um cobertorzinho. Embora o calor, né, eu venho reclamando do calor, o hábito do reclamar, né? Pelo menos estou reclamando, não estou julgando ainda, né? Depois a gente começa com os julgamentos. Mas agradecer o convite de Alain. E aí eu trago um abraço fraterno do Centro Espírita lá de Jesus, qual eu faço a lembrança aqui através de Érica, que é neta de seu Nélio, aquele senhor que tanto nos acolheu, né, e trouxe a doutrina espírita para o nosso coração, para nossas vidas. Então, através de Érica, eu trago um abraço fraterno lá de Jesus, que eu faço parte, e convido vocês a nos visitar. Palestras aos domingos, mais tarde a gente tem às 20 horas, Livro dos Espíritos na segunda, Érica me ajuda, não, na quarta-feira, e na segunda eu acho que é o Evangelho, que eles fazem o estudo também, geralmente por volta das 20 horas. Então fica lá, em São João da Escócia, por trás da quadra do Colégio Jesuína. Então espero vocês fazermos uma visita, né, e conhecer e trabalhar também, né, através da divulgação da doutrina espírita, que é o nosso papel. E através do convite de Alain, eu acho que eu trouxe o tema, não foi Alain? Para você propôs, eu trouxe, né? E aí a gente trouxe para o dia de hoje, vou só botar aqui um pouco, o perdão como tema. Na verdade, o título a gente trouxe a importância do perdão. E aí, refletindo sobre o tema, e a gente estuda, né, a doutrina espírita, a gente ainda se pergunta o que falar tanto, né, sobre o perdão, se em toda a literatura espírita a gente vem aprendendo e não faltam os exemplos para que nos ensine que não adianta a gente guardar nada e deixar para depois. Se vocês querem realmente, nós queremos evoluir e talvez não ter necessidade de voltar, né, para o mundo de provas e expiações, então a gente tem que trabalhar bem o tema perdão. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou levar, né, para o Centro Espírita? Eu sei que geralmente tem pessoas que nunca foram à palestra, então estão iniciando, mas a maioria já visita os centros de estudo, né? O que é que a gente pode pensar? E aí eu refletindo, eu cheguei a uma certa conclusão que o perdão é feito à gravidade de Newton. Não tem como escapar dela, né? Se a gente solta o objeto, ele vai cair, né? Cientificamente a gente estuda, embora não me apeteça tanto física, né? Física eu nunca gostei, corria dela, fui para as humanas, né? Era mais light. Mas eu comecei a pensar, né? Que a física ensina muito dentro da doutrina espírita também, né? A gente vê alguns exemplos. E quando a gente solta o corpo, ele vai, devido ao efeito da gravidade, ele vai cair, não tem saída, né? Algumas atividades humanas desenvolveram a forma da gente desafiar um pouco a gravidade, né? A questão do avião, do que a gente consegue fazer fora da lógica. Mas o perdão tem essa lógica, eu chamo a gravidade do perdão, não tem como correr dele. Pode ser hoje, amanhã, daqui a séculos, outras encarnações, mas vai chegar um dia que a gente vai ter que perdoar. Porque para carregar, né, a mágoa, todo o conflito que está por trás do perdão, a gente vai cansar. Cansa. Um dia ele cansa. Então não tem como fugir do perdão. Então talvez hoje seja a base da reflexão. Agora, quem vai dizer o caminho de ser mais rápido do corpo chegar, né, devido à gravidade dele, somos nós, né? A nossa consciência, a nossa força de vontade e disciplina.
Então, sobre ele, também eu fiquei pensando, e aí através das palestras, eu me lembro que Érica, na primeira vez que eu fui, Carlão me chamou, eu disse, meu Deus do céu, não estou preparada para isso, não. Carlão disse, não, mas você traz qualquer tema, porque lá também é assim, feito aqui, né? Acolhida bem leve, deixa a gente bem livre. Aí Érica disse, assiste umas palestras que vai te inspirando, né? Que vai te trazendo as ideias. E aí eu procurei palestras sobre perdão, e aí todos eles, inclusive Divaldo, ele traz a ideia do ciclo do perdão. Porque alguém vai ter que romper o ciclo para que haja o perdão. Porque se existe um revide infinito, vai chegar um momento que alguém vai ter que romper esse ciclo. A gente estuda guerras, a gente está vivenciando uma guerra agora, alguém vai ter que dar o basta. Ucrânia, Rússia, a gente não sabe, mas alguém vai ter que dar o basta. O perdão vai chegar. Aí eu me lembrei de uma brincadeira de infância, não minha, né, do meu irmão. Meu irmão tinha um gênio mais forte. Éramos 3 lá em casa. Somos, né? 3 lá em casa na infância, né? Os 3 coladinhos um no outro. E aí tinha uma brincadeira que dizia assim, se tocar em mim eu desconto. Se bater em mim eu desconto. Só que ele mesmo fazia o gesto para bater na gente. Ele ia encostando e encostava devagar. Aí ele usava o artifício que ele mesmo criou para bater na gente. Se tocar, tocou. Aí vinha uma palmada, um beliscão, alguma coisa. Se tocar em mim, eu disse, como é que eu rompo esse ciclo? Né? Que eu não vou ficar apanhando, eu era mais velha, não apanhava. Como é que eu vou romper o ciclo do desconto, né? Porque se bater em mim, eu desconto. Aí ele fazia de propósito para poder bater. Eu vou sair de perto, né? Saindo de perto, ele vai descontar em quem? Né? Alguém vai ter que achar no meu lugar, até essa pessoa entender que tem que ir fazer o gesto. Então, talvez o meu era o rompimento do ciclo. Então, o perdão, ele gira em torno de um ciclo que, inevitavelmente, alguém vai ter que romper. E outro detalhe que eu aprendi, escutando as palestras, é que o perdão é um ato individual. Alan, sem a gente combinar, já trouxe aqui no exórdio a leitura da mensagem inicial, e aí ele trouxe a questão da convivência, né? Junto às pessoas, que é onde a gente aprende. E aí eu separei 3 perguntas do Livro dos Espíritos para lembrar que a gente tem que viver em sociedade. A lei da sociedade, né? A gente tem que evoluir. Não adianta se isolar, que o Livro dos Espíritos traz, se insular, né? O insulamento, ele vai ser momentâneo, mas você tem que voltar. Lembremos de Jesus, ele se afastava. Tem hora que eu digo assim, eu vou para casa, eu preciso botar minha cabeça no lugar. Por quê? Porque a gente precisa estar com a gente mesmo em algum momento. Tem amigos meus que eu fico pensando assim, quando é que você está com você? Né? Antes de vir para cá, eu estava com um, que eu fico refletindo assim, quando é você e você mesmo, né? Porque a gente precisa ter um momento de pensar. E o perdão é um ato individual. Por mais que a gente precise aprender com o outro, passar por aquelas etapas de às vezes, muito sofrimento, por vezes, muito sofrimento, mas ele é um ato individual, que você vai ter que fazer sozinho, sem a espera do outro. Eu sou da área jurídica, e eu trabalho na universidade, dou aula, e às vezes eu pegava a disciplina de Direito Civil. Aí a gente brincava, eu brincava com os alunos, eu dizia, olha, todo contrato eu preciso de pelo menos 2 pessoas. E a barganha vai existir, né? Um vai querer trazer para o lado dele e o outro vai querer trazer até que se ajuste um preço e o serviço e o contrato aconteça. Mas existe um contrato que eu não preciso do outro. Na verdade, não da vontade do outro, melhor dizendo. Mas do outro eu continuo precisando. De fato, o contrato é um ato que eu preciso de 2 pessoas, mas não necessariamente da vontade das 2. Aí, estudando essa parte do perdão, eu lembrei do contrato de doação. Que quando a gente trabalha em sala de aula, eu digo, olha, o contrato de doação ele é unilateral. Você precisa do outro, mas se o outro não quiser receber a doação, o problema é dele. Porque o ato de doar, ele é individual. Se eu quiser deixar alguma coisa para alguém, se ele vai querer ou não, o ato já foi feito, eu já deixei, já doei. Então, o perdão é um ato individual. Mas o Livro dos Espíritos nos lembra. Aí eu vou precisar pegar minha cola aqui, ó. Vou adaptar. Mas aqui me derruba, porque sou desmantelada, viu? Mas vamos lá. Na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Aí quem estudou lembra, né? Os Espíritos vão dizer, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então a gente precisa estar em contato com o outro, porque senão
a gente, como eu digo no trabalho, né? Às vezes eu digo assim, você está sentando em cima do talento. Porque além disso eu trabalho, sou servidora pública, e eu vejo que meus colegas têm vários talentos, além da gente estar ali na repartição todos os dias. Aí eu fico dizendo, por que tu não trabalha com isso além do tribunal? Porque tu senta em cima do teu talento, né? Então Deus não iria nos dar nossos talentos para que a gente não interagisse na sociedade. Pelo menos é assim que eu interpreto. Como aqui a gente está no pequeno grupo, quem quiser também contribuir, fica à vontade. O 767, a 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Questão de se insular, né? Insulamento vem de ilha, de se ilhar, de se fechar. É contrário à lei da natureza se fechar? Aí os Espíritos respondem, sem dúvida. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então não faz sentido a gente... tem que ter os momentos, Cristo já ensinava. A gente tem um momento de meditação, mas para se blindar e se preparar para a interação, para que os choques sejam menores, né? A história de ao sair, se manter em prece, né? Ao chegar em algum ambiente que sabe que tem energias conturbadas, se manter em prece. Na verdade, orar e vigiar sempre, né? Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Veja que pergunta capciosa, né? Será que quando a gente procura a sociedade não é porque a gente quer aparecer, porque a gente tem interesses? Aí os Espíritos respondem, o homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É necessário contato com os outros homens. No insulamento, ele embrutece e estiola. Aí eu fui atrás de estiola eu não sabia o que era, né? Ele se atrofia. Então, se o homem não entra em contato, não interage, não aprende em conjunto, ele se atrofia. E isso é fato. Quando a gente deixa de fazer algo que é da natureza, a gente começa a perceber as doenças aparecendo. Eu tenho uma sobrinha que quando eu encontro minha filha, qual é o horário que você toma sol? Porque ela não está branca, ela já passou do azul. Aquela adolescente, né? Lê muito, faz tudo dentro de casa, mas o sol ele esqueceu dele, não existe. Né? Você percebe, tia, mas não interessa. Tem um problema ali que ela precisa investigar. Né? Porque ela não quer estar em sociedade, quer estar incomodando. Né? Porque é da natureza do adolescente interagir. A querer namorar, sair. Eu digo, minha filha, tem alguma coisa estranha, porque toda vez que eu vejo você está mais branca. Então é a regra do insulamento. Se eu me atrofiar, né, ali vão nascer as minhas dificuldades. E a gente fica mais irritadiça mesmo, quando a gente não está acostumado a ouvir o outro. Né? Eu tenho uma colega que ela estudou na casa do estudante, se preparando para fazer a graduação. Aí ela diz, eu estudo em qualquer lugar. Veja que maravilha, né? Porque aquele momento de, não vou dizer sofrimento, mas de restrição, né? Porque a casa do estudante é bem restrito, até a alimentação, tudo é mais difícil. Mas veja o quanto ela adquiriu, né, de flexibilidade. Ela diz, olha, pode estar o meu barulho, eu consigo estudar. Porque na casa do estudante ela dividia o quarto com 6, com 10, e ela tem que estudar. Ela tem que fazer as coisas dela. Né? Outra vez eu escutei uma modelo que ela se tornou médica. O sonho dela era fazer medicina, e ela já fez medicina depois dos 30 anos de idade. E ela disse que a carreira da moda, com todas as dificuldades, preconceitos que ela passou, ela disse, me serviu para quê? Porque eu me adapto a qualquer local, né, qualquer reunião, aonde eu tiver eu vou me adaptar, porque isso a carreira de modelo me fez. Né? Eu estava ali com um monte de gente que eu não conhecia, né, naquele frenesi, naquela agitação, e eu conseguia conviver. Então, onde eu tiver, eu vou saber conviver. Por quê? Porque ela se adaptou ao todo. Né? Ela não se atrofiou. Mas não é somente de psicologia que a gente vai refletir, né, Érica? Aqui a gente tem que trazer o espiritismo. E sobre o perdão, qual é a mensagem que a gente lembra, na verdade, todos os momentos, todas as horas, né? A oração dominical, ela fala sobre o perdão. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente tem aquela parte, né, aquele trecho que a gente diz, né? Perdoar os nossos pecados, né? Quando a gente ainda tem aquela ideia, né, do pecado. Mas antes de chegar nela, vamos lembrar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10,
onde Simão Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí você já sabe, né? A resposta, todo mundo já ouviu. Porque o 7, ele marca o Evangelho, né? 7, 70 vezes 7. Eu juro que meu pai já me disse 1 milhão de vezes porque esse 7 está no Evangelho, mas eu não vou lembrar. Porque eu já, com ele repete tantas vezes isso aqui, eu ligo o modo viagem, sabe? Assim, eu estou viajando, eu estou em outro lugar. Ele não está me assistindo, não, eu tenho certeza que não, porque eu nem disse que estaria, eu tenho vergonha, não digo não, não. Mas aí, ele já me disse porque o 7 é repetido. Acho que ele fez o curso de Haroldo Dutra, e Haroldo fala muito, né? Haroldo estudioso do Evangelho. Aí ele já me ensinou, mas eu esqueci, tá vendo? Não vi meu pai. Mas o 7, ele marca o Evangelho. E aí Jesus responde, né? Quantas vezes? Quem lembra? 7 vezes ou 70 vezes 7. Aí eu fui para a calculadora, dá quanto? 490 vezes, né? Aí tem uma historinha que diz que Chico Xavier estava nos trabalhos do Centro Espírita, e aí chegou uma senhora dizendo: Chico, se eu contar quantas vezes eu já perdoei o meu marido nesses 30 anos, dá muito mais do que as 490 vezes. Aí Chico chegou para ela e disse: minha irmã, Emmanuel está aqui do meu lado dizendo: Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que você recebe. Então, se ela está 30 anos com o marido dela, imagina quantas vezes ela ia ter que repetir, né? Então, 490 vezes cada. Então, quando a gente imaginar que tem que revidar ou guardar, é melhor pensar que tem que ser 490 por ofensa, né? Por ofensa. Aí eu fui atrás de algumas frases que a gente solta que lembra a questão do perdão. E aí a gente diz, mas por que é tão difícil? Por isso que eu fiquei refletindo. A gente já lê tanto sobre o perdão. E ainda é um gesto tão difícil. Na verdade, é uma virtude difícil, né? É o filho do amor que a gente não sabe utilizar. Mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos o quanto a gente se preparou, tentou se preparar para a encarnação, e a gente ainda cai na tentação de não perdoar. Aí eu fui atrás de algumas frases que a gente diz intuitivamente e não pensa. Amar os vossos inimigos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Errar é humano, perdoar é divino. A gente não diz isso, né? Errar é humano, perdoar é divino. Só quem perdoa é Deus, só quem perdoa é quem está, né, o mais alto possível da espiritualidade, e a gente pode perdoar. Até quem não, na verdade, até quem não precisa estar perdoando, perdoa. Imagina. Deus que me perdoe. Quantas vezes a gente inicia a frase do julgamento usando Deus que me perdoe? Como meu colega, eu tenho um amigo que liga para mim e diz assim: mas a gente não está adjetivando, né? A gente está falando aí no final. Aí ele fala assim: mas eu não estou adjetivando ninguém, né? Eu digo: depois de falar todo mundo. Ele faz: mas eu não estou adjetivando ninguém, né? Eu digo: não está. Então é aquela frase: Deus que me perdoe, mas, né? Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí vem uma outra reflexão. Deus de fato precisa perdoar? Ele precisa perdoar? O que vocês acham? Por que ele precisa perdoar? Todos nós somos filhos, né? Então ele já sabe que na nossa infantilidade as falhas vão acontecer. E será que ele precisa estar perdoando? Será que ele não já nos deu, né, na verdade, o livre-arbítrio de falhar? E ele não precisa estar perdoando. Aí eu achei uma reflexão interessante, que trouxe o seguinte: Jesus, e fazia muito tempo que eu tinha ido ver um espetáculo, né? Aí eu fui ver esse ano. E aí eu fiquei refletindo, depois que tinha pesquisado sobre o tema. Jesus, naquele momento ali de humilhação e de sofrimento, ele poderia invocar as legiões dos seus anjos e pulverizar toda a Jerusalém. Então Jesus, o Espírito que ele é e a missão que ele trouxe, ele poderia acabar com aquilo em menos de um segundo. Dizer assim: isso não vai acontecer com ele. Porque ele poderia movimentar todos os anjos, toda a força que ele tem. E mesmo assim, né, ele pediu para a gente perdoar tudo aquilo. E porque a gente se acha tão na nossa qualidade que é difícil a gente perdoar. Se Cristo podia acabar com aquilo tudo, não vai acontecer. Mas ele queria trazer, na verdade, estava programada aquela mensagem, né? E ele poderia dizer assim: isso aqui vai se encerrar.
Mas ele disse: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí a gente, na nossa prepotência, acha melhor guardar. Deixa para a próxima, sou espírito, eu acredito, eu sei que eu venho de novo, né? Aí, para evoluir, eu fiz assim, eu dividi em 3 partes. Vamos torcer para o tempo deixar. A primeira parte eu separei o perdão e a filosofia. Eu fui atrás de algumas reflexões, né, sobre filosofia. E primeiro investigar o que significa a palavra perdão. Perdão significa, vem do grego, a palavra é afim, não sei, como é que a gente fala? Não existe a pronúncia. Eu não sei a pronúncia, mas é afim. Significa desligar, soltar e libertar. Veja, perdoar é como se a gente tivesse soltando o outro de alguma marca que a gente criou, né? Mas na verdade a gente está nos libertando. Lembram que o perdão é um ato individual? Aí vem aquela figura de desenho animado, né? Que alguns dizem, né, trabalham com a questão da psicanálise, que aquilo é a culpa. Mas vamos trazer para o perdão agora. Quando a gente não perdoa, é o mesmo que o presidiário com a roupa listrada, que aqui só em desenho animado, né? Presidiário com a roupa listrada, arrastando aquela bola de chumbo, de que é aquela bola? De ferro, né? E fica preso aquilo ali. Então, quando a gente não perdoa, a gente está arrastando aquela bola pesada, né, conosco. E, na verdade, o outro que talvez você não perdoou, carrega aquilo tudo. E a gente vai carregando. O outro substitui aquela bola pela culpa, né? Quando a gente carrega a questão da culpa. E aí eu trouxe 2 exemplos. O primeiro, que a gente sempre, quando pesquisa palestras espíritas, ou escuta, ou lê, trazem Mandela, né, como um exemplo do perdão. Mandela, vocês lembram, foi um líder africano e ele passou 27 anos preso. 27 anos preso é muita coisa. 30 anos preso é muita coisa. Ele passou quase 30 anos preso. E quando ele saiu, alguém o entrevistou. E eu, assim, me lembro muito de Mandela, porque eu lembro de quando mostrava, né, alguns detalhes da África, mas ele já presidia, né? Obviamente dessa fase aqui eu não lembro, mas eu lembro dele presidindo. E eu lembro que era sempre marcado com muita festividade, né, com muita felicidade do povo africano quando ele aparecia, né, quando Mandela aparecia. Ele disse que não ia guardar, né? Perguntaram o que era que ele ia fazer, né? Diante se ele tinha raiva, né? Aqui a gente já pensa em processar, né? Vou processar, o que é que eu posso fazer? Então alguém me deixou ali indevidamente. Ele disse: não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar os muros e ficar livre. Se a raiva permanecer em mim, eu não vou estar livre. Isso é verdade. Ele vai sair daquele ambiente, né? Mas a raiva e todos os momentos de sofrimento, se ele não perdoar, não vai sair dele. O segundo exemplo que eu trouxe foi Gandhi. Gandhi trazia a cultura da paz, né? A filosofia do não revidar, né? Não agredir o próximo. Então, ele chegou alguém, né, e disse a ele que existia uma pessoa que estava difamando e trazendo ideias contrárias a Gandhi. E Gandhi, mesmo sabendo que tinham todos aqueles opositores, ele disse que não faria nada. Né? Porque se ele fosse usar os discursos para ele perder tempo se defendendo, qual era o ideal que ele vinha trazer? É a questão para nós espíritas que a gente trabalha e sabe do desgaste de energia. Você quer se desgastar, você pode se estender não perdoando e não rompendo o ciclo. Se eu quisesse me apanhando no meio, eu não ficar perto dele, né? Porque ele não ia estar me velando o tempo todo para debater, né? Então sair de perto, alguém tinha que romper o ciclo. Dentro da filosofia, não propriamente, mas já que eu falei da origem da palavra etimologia, eu trouxe que perdoar em todas as línguas, perdoar significa se doar completamente. Se você for para o inglês, a gente encontra forgive, né? Perdoar o que perdoa. Então é você se doar o tempo todo. E qual é a mensagem que o Espiritismo nos lembra? Todas as leituras, né, e fortemente no Evangelho, a questão da caridade. O que é a caridade? Se doar. Então, a virtude do perdão é uma caridade, que você se doa. Né? Pé significa aquele prefixo caminho, né? Caminho, todo o caminho. E doar significa o sentido da doação, que eu trouxe a questão do contrato também, lá das aulas de direito, que eu trabalho com os alunos. O segundo, e aí eu lembrei também nessa parte de perdoar,
que até na minha área, a gente vem trabalhando a questão da cultura do não litígio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje os advogados e advogadas não se formam mais para litigar. Eu concluí em 2005, então eu sou da antiga geração. Né? Vou caminhando para quase 20 anos de formada. E quando eu concluí, a gente era se formava para litigar. Para chegar a inflamar, ou seja, quanto mais eu inflamasse aquela que a gente chamava de lide, aquele conflito, mais altos seriam os meus honorários. Por quê? Porque eu ia mostrar que aquilo ali estava dando trabalho para desatar. Veja a coisa demodei, né? Isso é cafona. Hoje em dia eu digo que isso é cafona. Por quê? Porque se o advogado ou a advogada souber, quanto mais rápido resolver o problema, melhor. Eu digo, quem gosta de estar em fórum? Né? Às vezes eu encontro alguém, eita, vai lá me visitar no fórum, caramba, fazendo o que no fórum? Né? Lugar desgastante, nem cor tem. Tipo, não faz questão de pintar bege assim, um negócio sem cor, sem. Né? Nada. Ninguém quer estar ali. Tem pessoas que vão tremendo, né? Que não sabem, não conseguem nem falar por estar naquele ambiente. E aí hoje a gente trabalha mediação, não sei se você já ouviu falar, conciliação, né? Demandas para fazer com que o mínimo possível se chegue ao juiz, que é aquele que na nossa imagem lembra o batedor de martelo, né? Eu decidi e acabou. A ideia é da cultura da restauração, da comunicação não violenta, até como usar as palavras no momento da audiência, é isso que eu estou estudando agora. Então, se até um ramo da ciência, né? Eu diria que é da ciência também, um ramo da ciência, tradicionalmente montado em cima da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, vem mudando para a gente se fechar na nossa ilha e não querer perdoar. Não é estranho, né? É estranho. A gente está contra o quê? A gravidade, né? E aí eu separei também, antes de chegar na questão do espiritismo, o que diz a ciência sobre o perdão. Aí eu achei uma psiquiatra que trouxe a questão das crianças. As crianças nos ensinam muito, né? Todos os dias. Isso dá para preste atenção no que a criança está dizendo. Se eu puder, né, parar e ficar olhando, porque são os melhores ensinamentos. Isso em tudo. Eu disse, se você quer aprender inglês, vá para uma casa que tenha criança. Que seja, né, alfabetizada na língua inglesa, você vai aprender. Não tem como não aprender, porque ela vai ensinar, né? Ela tem a paciência de ensinar. Aí a psiquiatra disse, olha para as crianças. Eles brigam, um toma o carrinho do outro, um não tem o que o outro tem, esmurra o outro, mas depois se encontrarem, eles vão estar, como a gente diz hoje, de boa, brincando. Perdoam facilmente. Quando eu fazia um curso de pós-graduação, a minha orientadora dizia assim, ela era da área de comunicação, ela trabalhava muito com propaganda, ela como refletia a questão do racismo. Você disse que não é racista, mas se você estiver numa rua sozinha, com uma pessoa negra, você já muda seu comportamento, sim ou não? Você não precisa responder não, responda para vocês. Porque se a gente vai no parquinho e uma criança está brincando, independentemente da cor que a pessoa tem, ela brinca. Quem começa a puxar de lado somos nós, adultos. Porque a gente já está marcado por outras questões do julgamento do preconceito. Recentemente circulou, não sei se vocês viram no Instagram, nas redes sociais, uma criança negra que foi deixada numa rua agitada, assim, tipo, não era em São Paulo, no centro de São Paulo. Ninguém chegou para a menina para perguntar se ela estava só, onde estavam os pais, o que foi que aconteceu. Trocaram. Aí a mensagem era essa, trocaram a menininha negra por uma branca, lourinha, de olhos claros. Mais de uma pessoa parou para perguntar o que a menina estava fazendo sozinha naquele lugar. No mesmo lugar. Tiraram a menina negra e botaram a branca. Veja, né, até onde a gente vai. Então veja como as crianças se ensinam. Por quê? Porque as crianças têm isso, elas brincam com quem tiver para brincar. Aí a gente já começa a doutrinar de maneira que faz cuidado, né? Você viu os pais, né? Já começa a... Então elas nos ensinam que o perdão é fácil, mais fácil do que a gente imagina. E outra questão que a ciência trouxe, que eu encontrei, fala sobre a questão da raiva. Agora aqui, eu encontrei termos aqui que eu não vou saber o que significa. Se alguém for da área de saúde, pode me ajudar. Não perdoar e guardar o rancor é carregar um saco de lixo tóxico. Quem diz que é um saco de vômito é Rossandra, né? Rossandra disse, você, né, não perdoa, você anda com um saco. Então você leva um saco de lixo tóxico, prejudicando a nossa estrutura emocional e física. Um doutor
dos Estados Unidos, doutor em psicologia, eu não vou saber dizer o nome dele, mas é Frederick alguma coisa. Por meio de pesquisas, ele viu que a raiva revela um alto risco para doenças cardíacas. Isso a gente sabe, né? Que a gente diz logo, se acalme, porque senão você vai ter um ataque, né? Se acalme, respire. Aí, num estudo fascinante com adultos que possuíam pressão arterial normal, eles não tinham problema com pressão, ele constatou que 5 minutos de raiva enfraqueceram a reação imunológica dos participantes. Só 5 minutos. E a gente guarda raiva por décadas, né? Por meses. Talvez se a gente dissesse tudo que queria dizer, a pessoa fosse melhor do que guardar, né? Mas o momento de raiva, em 5 minutos, trouxe uma reação imunológica aos participantes. E aí, eu não sei o que é isso, mas a imunoglobulina salivar, que eu acredito que seja aquela rigidez que a gente adquire, né? Por aqui, e a saliva não traz a normalidade dela. Acontece uma medida comum com a capacidade imunológica que ficou diminuída por um período entre 4 e 6 horas. Então, 5 minutos de raiva vai alterar a sua imunidade entre 4 a 6 horas. Mas imagine se a gente viver, né, nesse estágio, tendo raiva o tempo todo. Perdoar é e sempre será, em todos os tempos, um preciosíssimo remédio. É o que Arthur Valadares vai dizer de farmácia moral. Né? Perdoar é você ir realmente procurar na farmácia moral o remédio, o antídoto necessário. Aí, para a gente finalizar a ciência e definitivamente chegar no espiritismo, o que é que a ciência diz? Perdoar é esquecer? Não consegue esquecer. Se a gente está com a nossa mente, a parte neurológica funcionando normalmente, a gente não esquece as coisas. Só se a gente utilizar substâncias para romper, né? A conexão natural das coisas. Mas aí, se eu começar a apresentar uma enfermidade, como por exemplo o Alzheimer, a gente vai começar a ter alterações neurológicas. Aí de fato a gente vai esquecer. Mas em condições normais de temperatura e pressão, a gente não vai esquecer. A ciência diz que isso aí são questões que eu aprendi, né? Mnemônicas. E o que é mnemônica? É técnica de memória. Se você for alterar isso, você vai mexer nas técnicas de memória, porque já está organizado para você não esquecer as coisas. Se é saudável, você não esquece. Então, perdoar é esquecer. Perdoar é enxugar o fato, a ciência diz. Eu não vou conseguir esquecer. Se eu consigo raciocinar tranquilamente, normalmente, eu estou em condições normais, eu não vou conseguir esquecer. Agora, você pode enxugar. Você pode abstrair daquele fato que for melhor, retirando-lhe do conteúdo a energia nervosa. Ficará apenas o fato. Então, eu vou deixar de ter a minha ímolo ou alguma coisa salivar alterada, né? E vai ficar o fato, mas não vai mexer mais com o meu organismo. E isso é perdoar mesmo. Observe momentos de raiva que você teve, que você não tem mais. Que hoje é natural você passar por aquela pessoa. Por quê? Porque aquilo não altera mais. Você não entra mais naquele estágio. Então você perdoou. Carlão é que diz. Carlão diz, eu tive uma raiva tão grande com uma pessoa que eu pensei em matar. Ele diz antes de ser espírita. Hoje é uma das minhas melhores amigas, ele diz. Por quê? Porque ele perdoou, de fato. Ficou o fato, ele lembra, não esquece tanto que ele conta, mas não machuca mais. E aí a gente entra no espiritismo. O perdão, como ele é um ato individual, tem tudo a ver com livre-arbítrio. A gente vai chegar à fase que a gente vai ter que ir com a gravidade, não tem jeito. Aí você escolhe. Quanto mais rápido, melhor. André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, numa página intitulada Nem Castigo nem Perdão, diz assim: Deus é a equidade soberana, não castiga nem perdoa. Então a gente escuta das crianças, né? Deus vai castigar, às vezes, né, para educá-lo, e você diz, vai ficar triste com você. Mas quando a gente já percebe que a criança já tem uma maturidade, é melhor tirar. Porque Deus não castiga ninguém. Ele não está ali com um olhar pecador. Porque imagina como é que a criança fica fazendo a imagem, né, daquele Deus. Então, tem o medo de Deus, você tem que amar Deus e não ter medo dele. Então, Deus é a equidade soberana, nem castiga nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças. As sentenças. Quem sentencia a nossa vida somos nós. Ou a absolvição, ou a condenação. São as nossas escolhas. São as nossas escolhas. Nossa conduta é o processo. Nossa consciência é o tribunal. Deus dá a cada um de forma igual os meios de aprimoramento.
mas a cada um será dado de acordo com as suas obras. Aí quando a gente vai para a oração dominical, que eu não sei se vocês já enfrentaram, né? Quem aqui estudou o Evangelho vai até ela, né? Até as preces. Existem estudos que a gente para, antes das preces a gente não continua. Mas quem puder, siga, vá depois, né? E dê uma olhada nas preces. E nessa do Pai Nosso, cada trecho é um ensinamento definitivo, certo? Para observar o que ali tem. Então, quando a gente diz perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem, ou qualquer outra frase que a gente adapte. Né? A gente pede para Deus perdoar as nossas dívidas e assuma o compromisso de perdoar o outro. A gente assume todos os dias quando a gente vem aqui, tem o hábito ainda de se concentrar no Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem ou ofenderam. Então a gente traz esse juramento dentro do Pai Nosso. Ora o Pai Nosso, mas não para pensar. A gente está se comprometendo em perdoar sempre o próximo. Para você, como espírito, o que significa perdoar? Aí fica a reflexão, né, para a gente pensar. Porque o tempo, quando a gente fala da doutrina espírita, é tão bom que o tempo também não, né, no instante vai, no instante chega. Mas o que realmente é, eu fiquei refletindo e eu cheguei à conclusão de que é inevitável, é um ato inevitável. Mas aí dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pensa em perdão, vem a palavra de indulgência, da indulgência. E aí eu nasci num lar espírita. Fui doutrinada, fui evangelizada no lar espírita. Eu vi meus pais lendo indulgência, eu nunca parei para saber o que danada era indulgência. Que é indulgência, tem indulgência. Tinha uma mensagem que tinha trazido o título, indulgência, e eu ficava lá, né? Acho que ativava o modo, né? Passeio. No final, entendendo o quê? Aí ficavam os irmãos todo mundo calado, ninguém falava nada. Pronto, terminou, vou comer chinês, a pizza, né? Que geralmente era no domingo. Aí ficava ligado que vinha depois, né? Mas aí eu tive que ir atrás da indulgência. Chegou a gravidade. O que é a indulgência? Indulgência é misericórdia. É misericórdia se colocar no lugar do outro. É tentar entender. É aquela situação em que você se irrita, mas você não sabe o que o outro está passando, o que ele vivencia. Então a gente pode fazer a nossa parte, lembrar que o perdão é um ato individual. Se eu for esperar a reação do outro em relação a mim. Teve um trecho assim da mensagem que Alan leu, mas eu não decorei, que trazia esse sentido. Você é responsável por si, então vamos fazer a nossa parte. Se o outro vai fazer ou não, é aquele trabalho em grupo. Tem sempre o escorão, né? Tem aquele que vai se confiar no outro. Né? Ele vai fazer a parte dele. Agora, se o professor chegar e disser assim, você vai apresentar o trabalho, e aí? Então, o importante é fazer a nossa parte. Né? Ler sobre tudo, mas focar na nossa parte. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz, no seu capítulo 10, uma das mensagens mais fortes ligadas ao perdão. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, quem puder fazer a releitura. Jesus nos ensinou que a misericórdia não tem limites. Não tem limites, eu acrescentaria, é incondicional. Eu não posso estar condicionando a misericórdia esperando um lado do outro. Né? Perdão não vem do grego libertar, então, na verdade, eu tenho que me libertar disso. Eu tenho que acabar com isso e seguir em frente. Eu tenho que romper o ciclo. Se a Ucrânia não romper, a Rússia não romper, a gente vai vivenciar essa guerra por muitos e muitos anos. Até quando vale a pena, né? O sacrifício mais agradável a Deus. E de primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Que na verdade o Senhor está ali para nos acolher, independentemente das nossas escolhas. Mas se realmente eu quiser seguir os ensinamentos, eu tenho que ser agradável, eu tenho que me reconciliar. Eu tenho que lembrar, é com o outro que eu vou aprender. É com o outro que eu preciso interagir. Para o Espiritismo, o perdão é vital. E é mesmo. Nós espíritas, quando a gente faz, não vou dizer o errado, mas quando a gente não faz uma boa opção, a gente sofre muito, né? Porque a gente já sabe, a gente sente, incomoda. Fica corroendo ali, é melhor voltar atrás logo agora. Se bem que tem coisa que não volta, né? O que está dito, está dito. Mas é melhor tentar consertar agora. Por quê? Porque incomoda. Quando a gente não conhece a doutrina espírita, é até mais fácil em algumas situações. Que a gente diz assim, deixa pra lá. Mas a gente sabe que pra lá não existe. Então é melhor reparar logo, se reconciliar logo. Então, para o Espiritismo, o perdão é vital, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Que aí a literatura vai nos mostrar.
De Volta conta uma história, que eu não vou poder contar toda, mas eu assisti um filme, ele nem recomendou esse filme, caso outro que eu tenha assistido, que eu acho que é na Ismael, meu Deus, eu esqueci agora, que é de uma região que foi invadida, e aí os algozes estupravam, maltratavam as meninas na Armênia, isso. E tem um filme que fala sobre essa guerra, né, que houve, e houve a invasão da Armênia. É isso mesmo, obrigada. Aí na Armênia, várias famílias foram destruídas. Só que aí, eu vou dizer soldados, né? Não sei nem que não era. Os soldados pegavam as meninas, principalmente as mulheres, para fazê-las de escravas sexuais e maltratar mesmo, levar para os ambientes e fazer de escravas. Depois de muitos anos, uma dessas meninas, né, conseguiu sair desse ciclo, não sei como, conseguiu escapar e se tornou enfermeira. E fazendo um atendimento de alguém que era doente, ela disse que era armênia. E o paciente disse: eu conheço a região, eu estive lá. Ela disse: eu sei. O senhor entrou na minha casa, destruiu, matou meus pais, me levou como escrava sexual. E ali ela estava tratando ele. E aí, de volta sempre sobre o perdão, ele traz essa história. E quem puder procurar, eu sei que está no Netflix, não vou lembrar o nome, mas está assim, história da guerra na Armênia, para mostrar. De fato, eles entravam, destruíram tudo que tinha, as famílias eram mortas. E ela disse: eu sei, o senhor entrou na minha casa, mas ela continuou ali, terminou o trabalho dela. Ou seja, ela soube resignificar e trabalhar a misericórdia, né? A indulgência que eu não sabia e que eu tive que correr atrás. Então, o perdão solta as amarras da alma. Devemos ser severos conosco e indulgentes para com os outros. Aí vem a questão do auto-perdão, que também é importante. Será que a gente se perdoa de alguns atos, né, que a gente traz, ou a gente fica preso a eles? Perdoar a si mesmo também é um ato de caridade conosco. Não adianta trabalhar aquele masoquismo, dizer eu tenho que sofrer porque eu fiz isso e aquilo. A evolução é para todos, né? A perfeição é para todos, e a gente vai atingir. É impossível amar a Deus sem praticar a caridade, logo sem praticar o perdão, porque o perdão é o filho do amor, né? Fruto da caridade, onde a gente exercita. E no capítulo 10, aí eu vou pegar outra colinha, no capítulo 10 do Evangelho, não sei se você está assim, o meu já está todo descosturado, mas eu não solto, porque eu só me acho assim. Eu não troco, porque ele já vem todo marcadinho. Aí eu queria ler, deixa eu separar aqui, o item 14, que fala do perdão das ofensas. Está na Instrução dos Espíritos. Aí o parágrafo 4 e 5 que eu separei diz o seguinte: perdoar, pois, é a mensagem do apóstolo Paulo, né? Foi dada em Leão, 1861. Diz assim: perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em revelar os erros dos vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Então, se a gente guarda aquilo, é porque aquilo magoou muito. E se a gente consegue ultrapassar a mágoa, o nosso perdão vale ouro. A gente sabe que é difícil. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar. Parágrafo 5. Espíritas, aí é uma mensagem para a gente, né? Ainda dentro do perdão das ofensas. Não olvidei jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. E, na verdade, o perdão está no ato, não na palavra. Às vezes a gente diz, eu te perdoo, é só da boca para fora. É muito mais profundo. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer. E não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Isso eu acho que é paz, né? A paz, se existe, está aí.
Você deitar tranquilo, porque aí as outras dificuldades vão aparecer. Quando você estiver ali deitado pensando, vai aparecer o boleto, né? Vai aparecer o dia seguinte, mas você de fato dizer assim, eu não tenho nada, eu não tenho inimigos, né? No direito a gente diz desafeto. Né? Quem é esse desafeto? Aí tem os desafetos já tradicionais, que todo livro traz o mesmo nome, né? Ela é Tício e Médio. Quando você estiver lendo Tício e Médio, um matou o outro sempre. Então, você não tem um desafeto, você não tem, né, aquela lembrança de um inimigo, já é uma paz que você conquistou. Todas as noites você dormir sem um inimigo. Sem ser assim, eu não desejo mal a ninguém. Isso é paz, né? Para começar, isso é paz. Porque a vida vai trazer as vicissitudes, né? A vida não vai ser a linha reta, nunca. Então as dificuldades elas vão surgir. Mas você deitar tranquilo nesse ponto, realmente tem uma virtude aí, né? Você não ter a raiva de ninguém, todos os dias, lembrar. Então, para finalizar, o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que as palavras, porque a gente acabou de olhar na mensagem Perdão das Ofensas. Aí eu trouxe a poetisa Maria Dolores, né? Já que a gente está aqui no centro que leva o nome. Através de Chico Xavier, ela disse o seguinte, no poema Cantiga de Perdão: perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Então, que o perdão também é o caminho da felicidade. A gente sabe que não é plena, né? A gente constrói e existem momentos felizes, porque ela não é perene. Ela não é um estágio ali de plenitude e de um estágio infinito, né, que a gente vai ter. Não. Ela é marcada por pontos. Então, a felicidade ela é momentânea. Então, que sejamos, pelo menos, possamos construir, pelo menos, momentos de felicidade, exercendo nosso perdão. Então, a mensagem da tarde ainda, foi essa que eu trouxe. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Jota. Tirando bagunça. Vou voltar para ali. Muito bem, né? Ela falou em boleto, quase que eu me engasgo ali, né? Eu tenho que perdoar meus credores, né? Os bichinhos estão cobrando os boletos de mim. Muito bem, minha gente. Olha, muito bom, né? A tarde agradável, né? Um tema muito trazido, é um tema complexo, embora seja muito falado, mas ele foi tratado de maneira leve. Gostei dessa questão do ciclo, a questão da gravidade, a comparação é irresistível mesmo, não tem como, uma hora a gente vai. Muito interessante, eu achei que foi costurado de uma maneira aí, ficou bastante claro para a gente essa questão do perdão. E deve sempre lembrar isso, né, que esses temas a gente vai ouvir a vida toda e sempre parece que vai ser uma novidade para a gente, porque a gente ainda é aprendiz, nós somos aprendizes, então quanto mais a gente ouve, melhor para nós, né, porque a gente vai entendendo melhor, se Deus quiser, vamos colocando em prática. Muito bem. Carla, muito obrigado, viu, por sua presença, a Hermes também, que veio primeiro, muito obrigado pela presença, e a todos que aqui vieram. Então, queria deixar alguns recados, tá? Quem quiser tomar o passe, aguarda um pouquinho de sentar quem está chamando, tá certo? Nosso irmão Tarcísio pede sempre para lembrar, quem quiser trazer sua aguinha, garrafinha para fluidificar, traga sua garrafinha, uma tampinha, bota na salinha do passe lá, quem fluidifica, e também quem quiser colocar o nome, o seu ou de algum parente, encarnado ou desencarnado, para vibração, nós temos um livro de preces, esse livro de vibrações que fica ali na frente, qualquer coisa tira do nosso irmão Tarcísio, tá certo? Muito bem. Lembrar que nós temos agora um estudo, nós voltamos, né, com o estudo na sexta-feira, mas ele é quinzenal, tivemos nessa sexta-feira que passou, então o próximo encontro será dia 12, às 7h30 da noite, 19h30, tá certo? E dessa forma vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vou pedir a nossa irmã Dani, que venha fazer a prece aqui, por favor. Vamos nesse instante serenar nosso coração, elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a espiritualidade da luz, que esteve presente aqui no nosso lar, agradecer a Jesus, ao nosso Pai amado, por estarmos aqui nessa tarde, escutando tão grandes e sábias palavras, nos ensinando a cada dia a perdoar o nosso irmão.
deixar as nossas amarras, para que assim possamos seguir de uma forma mais leve e mais consciente. Que assim seja. Sendo assim, meus irmãos, damos por concluída essa etapa, vamos agora para os passos. Muita paz para todos.